Olá, tudo bem? Eu sou Alessandro, estou aqui com vocês para mais uma videoaula do BestLock, um tutorial que visa, neste capítulo, apresentar duas funções. De uma forma introdutória, básica, nós vamos ver o cadastramento de usuários na plataforma, inclusão de novos usuários. Vamos ver também um processo de alteração desses usuários, alteração de alguns dados desses usuários, e também veremos a parte básica relativa ao processo de delegar permissões, atribuir permissões a um determinado usuário. Ela é básica porque nós teremos um tutorial específico para tratar a questão das permissões. Vamos ao cadastro de usuários. No cadastro de usuários, nós temos aqui uma lista de usuários, ou seja, todos os usuários ativos na plataforma ou usuários inativos vão estar listados aqui. Aqui nós temos uma lista de grupos destes usuários, ou seja, os grupos que esses usuários pertencem. E abaixo a gente tem a respectiva relação entre os usuários e seus respectivos grupos. Muito simples. Para incluir um novo usuário, a gente pressiona no mais. Nós vamos receber essa informação relativa a um alerta sobre a questão da permissão, ou seja, após incluir um novo usuário, será necessário desbloquear os eventos do sistema. Ou seja, nós precisamos dizer ao sistema o que o usuário pode ou não pode fazer. Então isso é um alerta exatamente porque o simples cadastramento de um usuário nesta tela não permite o acesso dele ao sistema. Nós temos uma segunda etapa a ser feita. Vamos colocar aqui um nome de um usuário qualquer, vamos chamar aqui o Roberto da Silva. Nós vamos dar um login a esse usuário, normalmente é o primeiro nome. Muito importante é que neste campo de login a gente não pode ter dois usuários com o mesmo login, ou seja, não posso ter dois Robertos na plataforma, não posso ter duas Marias e assim sucessivamente. Eu vou dizer se ele é ativo ou inativo, como eu estou cadastrando eu vou dizer sim, e eu vou colocar o e-mail do Roberto que ele usa no dia a dia. Então vai ser o roberto@locadora.xyz.com.br. Pronto, o usuário está cadastrado. O que precisa ser feito? Dizer que esse usuário pertence a um determinado grupo. Normalmente nós informamos que todos os usuários pertencem à locadora, então é simples, basta clicar aqui no grupo que eu quero fazer a respectiva vinculação, e eu vou usar ele também, vou alocar ele no comercial, vou alocar ele no gerência comercial e vou alocar o usuário Roberto dentro do financeiro. Bom, mas eu posso eventualmente ter que tirar algum determinado usuário de um determinado grupo. Muito simples. Eu localizo o usuário aqui, o Roberto. Aqui em cima já está marcado o financeiro, então no momento que eu tenho o financeiro e o Roberto aqui, essa função automaticamente se constrói para essa finalidade. Então se eu andar aqui, eu removo o usuário Priscila do financeiro. Aqui eu removo o usuário Roberto do financeiro. Então remove, então o usuário Roberto ficou pertencendo ao grupo locadora XYZ, ao grupo comercial e ao grupo gerência comercial. Esta é a maneira de incluir usuários no sistema, muito simples, muito direta, não esquecendo que cada usuário pode ter um login, esse login não pode ser repetido, ele tem que ser informado um e-mail dele, um e-mail normal de uso, e tem que estar pertencendo a no mínimo um grupo de usuários dentro do sistema, ok? Muito bem, o usuário foi cadastrado, então a próxima etapa a ser feita no sistema é definir o que ele pode fazer dentro do sistema. Nós vamos usar a opção permissões. A janela de permissões, antes da gente efetivamente trabalhar o processo de como dar ou restringir permissões, como foi falado,
nós temos aqui, neste tutorial, o objetivo de fazer um processo muito simples, muito direto. Nós vamos dar permissão para o usuário Roberto, aquele que nós cadastramos, para ele poder acessar todas as funções do sistema. De uma forma muito objetiva, vamos dar uma breve explicação de como funciona essa função de permissões aqui. De um lado, deste lado aqui, nós temos todas as funções do sistema. Então nós temos aqui listado todas as funções, todos os módulos, todas as funcionalidades, recursos de dentro do sistema. Aqui no centro acima nós temos os grupos dos usuários. Abaixo desses grupos nós temos os seus usuários cadastrados, todos os usuários. E no canto direito, nesse quadro da direita, nessa árvore da direita, nós temos as respectivas permissões do usuário selecionado aqui com o mouse. Ou seja, no momento que eu navego aqui, eu consigo perceber que essa lista se modifica. Deixa eu tentar pegar um outro aqui. Então, eu consigo entender que aqui são as permissões que este usuário Elisiane tem no momento, que o usuário Diego tem no momento, e assim sucessivamente. Neste momento, de uma forma bem elementar, muito simples, o que nós queremos fazer? Nós queremos dizer que o usuário Roberto pode acessar tudo. Esse é o objetivo deste tutorial. E para isso, a gente vai passar aqui a forma mais simples de fazer isso, que é o que deve ser feito para qualquer usuário iniciante ou um processo de implantação. Vamos selecionar um dos grupos que a gente sabe que o Roberto está alocado. Eu vou dizer que eu quero selecionar especificamente ações para o grupo comercial e eu vou procurar aqui o Roberto da Silva. Então, com esta seleção aqui, eu já consigo perceber que o sistema está identificando para mim aqui comercial, que foi o que eu selecionei aqui, e o Roberto. O que eu fiz aqui? Nada mais, nada menos do que um filtro. Ou seja, eu filtrei estas duas informações aqui de forma muito importante, porque eu vou vir aqui agora e vou clicar nesta opção. Eu vou dar um sim para todos, ou seja, sim para todos os eventos. Então, quando eu clicar aqui, o sistema vai varrer todas as opções disponíveis no sistema e vai dizer que o Roberto pode, ele vai dar um sim para estas funções para o Roberto. E é por isso que a gente fez esse filtro. A gente fez esse filtro porque eu não quis dizer sim para todos os usuários da plataforma que estão cadastrados. Eu não quero dizer um sim para todo mundo poder fazer tudo. Eu estou dando um sim para o Roberto. É a maneira mais simples, mais objetiva de dar permissão total a um determinado usuário. Vamos fazer o mesmo processo agora. Vamos pegar aqui a Maria. Vamos ver se tem uma Maria aqui. Vamos pegar aqui a Maria. Então agora eu vou dar uma permissão total. Todas as funções a Maria vai poder acessar. Então, sim para todos. O sistema varre as opções que estão nesse quadro da esquerda, e atribui que a Maria pode acessar cada uma das funções. Esse processo é importante ser feito dessa maneira, numa fase inicial de implantação, para evitar que se restrinja um determinado acesso a um usuário que está responsável pela implantação e ele não conseguir acessar por o fato de não ter recebido a respectiva permissão para isso. Fechamos aqui, o sistema dá um aviso que o sistema precisa ser fechado, ou seja, o usuário, caso esteja sendo alterado uma permissão de um usuário que já estava na plataforma, o usuário vai ter que fechar a aplicação e fazer um novo login para ele obter essas informações que a gente acabou de dar ao usuário. Ok, continuando então. Após o cadastramento do usuário, após definir o que o usuário pode acessar, no caso do exemplo que acabamos de fazer,
o usuário Roberto, que nós cadastramos, nós dizemos ao sistema que o Roberto acessa tudo. Esse é o objetivo deste tutorial. Vamos lá, o Roberto vai acessar aqui. Aqui a senha sempre é independente do formato que ela foi cadastrada, então independe de maiúsculo e minúsculo, ela não é sensível a esse tipo de situação, exatamente para evitar problema do usuário cadastrar algum caractere maiúsculo, minúsculo, então não tem nenhuma dificuldade, nenhuma diferença entre maiúsculos e minúsculos aqui. A primeira senha que cada usuário recebe no momento do cadastro é o seu próprio usuário. Você deve ter percebido que quando nós cadastramos o Roberto, nós não informamos senha para ele, ou seja, o ato do administrador criar um novo usuário não permite a esse administrador que ele saiba a senha do usuário que ele cadastrou. Então, qual é o processo padrão? Um usuário novo recebe como senha o próprio nome dele, o próprio login, no caso se foi usado o nome. Então o Roberto vai fazer o primeiro acesso informando Roberto. Neste momento, quando ele confirma, o sistema já dá as boas-vindas, verifica que é o primeiro acesso do Roberto ao sistema e pede exatamente que uma providência seja tomada, ou seja, qual providência? O Roberto precisa alterar a senha dele, ou seja, porque como o padrão de cada usuário, cada novo usuário, a senha é igual ao seu login, ele não vai conseguir usar o sistema, ele não vai conseguir fazer login, não consegue acessar se ele não trocar a senha. Então ele vem aqui e o sistema abre essa interface de troca de usuário, de troca de dados especificamente. O que a gente precisa informar aqui? Uma nova senha. Tá? Dentre outras informações que a gente vai estar vendo a seguir, o que interessa nesse momento, ou seja, o que tem que ser repassado aos demais usuários, é a troca de senha. Nós vamos colocar aqui senha 123 para o usuário Roberto. Então o Roberto, a partir desse momento, ele foi cadastrado pelo administrador, ele recebeu acesso de todos os recursos do sistema e, como qualquer usuário, recebeu a sua senha igual ao seu login. E agora ele está fazendo a troca da sua senha para fazer o acesso ao sistema. Colocou a senha no campo senha, redigitou aqui para evitar digitar um conteúdo diferente e depois não saber mais qual é a senha, ele vai confirmar. Pronto. Se passou aquela tela, não deu nenhuma divergência, o usuário Roberto não é mais senha Roberto, que ele acabou de mudar, é 123, que a gente acabou de informar, e nós vamos confirmar. Pronto, o Roberto já está logado no sistema, o sistema já foi aberto com o login do usuário. Aqui embaixo, bem no canto inferior esquerdo, nós temos a informação do usuário que está logado, Roberto da Silva. Aqui, entre parênteses, nós temos os grupos do qual esse usuário faz parte. Então ele faz parte do grupo locadora XYZ, ele faz parte do grupo comercial e ele faz parte do grupo gerência comercial. Esse 100 aqui, nós vamos estar vendo um capítulo especialmente para isso, mas ele indica o percentual de desconto que esse usuário pode aplicar na área comercial. Né? Por padrão ele entrou 100%, mais à frente a gente vai ver como a gente muda este valor para esse usuário. Muito bem. Como a gente disse que esse usuário pertencia aos grupos locadora, XYZ, o nome da nossa locadora, comercial, gerência comercial, esse usuário ele não é do grupo administrador, portanto ele não consegue ter acesso às informações que nós acabamos de usar, que pertencia exclusivamente ao perfil de um usuário administrador. Mas as outras funções estão todas ativas, né? E o Roberto vai poder usar o sistema normalmente. Ok? Esta é a proposta até então. Cadastramos o usuário, definimos a permissão total ao usuário e efetivamente já fizemos o login. O Roberto já fez o login, esse usuário teste já fez o login, já conseguiu alterar sua senha, já está dentro da plataforma, já está habilitado para o uso. Ok, e dando continuidade então, vamos entrar na última parte do nosso tutorial de hoje, que
que é especificamente gerenciar esses usuários no que diz respeito a algumas funções mais específicas. Obviamente, esta função eu fiz um login de novo como administrador, voltei a ter acesso às funções aqui de administração e vamos entrar no cadastro de usuários. Vamos procurar o usuário Roberto, vamos clicar o botão da direita no cadastro de usuários e novamente, aquela tela que o Roberto acessou para fazer a troca é a mesma que nós acessamos aqui. A diferença é que, por ser um usuário administrador, a gente tem algumas funções adicionais. Quais são? Eu devo informar o e-mail de resposta, porque é possível, em alguns casos, eu ter querer que os meus clientes respondam o e-mail para uma caixa padrão. Então, por exemplo, o Roberto manda e-mails de orçamento para os seus clientes, o outro usuário, João da Silva, manda e-mails de orçamento para os seus clientes também, mas as respostas todos os clientes mandam, por exemplo, para um e-mail contato, por exemplo. Então, é possível centralizar todas as respostas numa única caixa de e-mail usando a informação do e-mail de resposta aqui, ou seja, o e-mail vai ser enviado, mas vai estar informando como endereço de resposta isso aqui. Mais adiante também a gente vai estar orientando mais sobre essas informações. Mas é importante entender que eu tenho que fazer para cada usuário esta configuração, esse parâmetro tem que ser informado. Quando nós usamos algum e-mail no Google ou em outros provedores, também aqui a gente dá o exemplo de Gmail, é importante que tenha esta informação replicada aqui. Independente de ser um e-mail @seu domínio ou ser um e-mail @gmail, por exemplo, ou qualquer outro provedor, é importante que essa informação seja replicada para cá. A senha, esta senha é a senha da conta de e-mail do Roberto no provedor de e-mail, ou seja, é a senha do e-mail do Roberto, não é a senha de acesso ao sistema. A senha de acesso ao sistema está aqui, é login Roberto, senha que a gente acabou de alterar, neste caso a gente sabe 123, mas esta informação aqui é referente à senha do e-mail do Roberto. Nós podemos, a qualquer momento, ativar ou inativar o Roberto, nós vamos manter ele ativo, e podemos dar um prazo de validade para este usuário. O sistema, por padrão, sempre coloca 30 dias a partir do cadastramento, nós vamos dar aqui uma validade de 1 ano para esse usuário. Confirma. Pronto. Essas informações são as informações que o administrador consegue controlar, não tem outro dado adicional. Basta clicar o botão da direita, acessar as informações e preencher. Uma orientação adicional, é muito importante que o usuário administrador domine o conhecimento desta função, porque é muito comum, em alguns casos, o usuário esquece da sua senha em função de lidar com muitas senhas, vários aplicativos, enfim, hoje em dia a gente tem muita senha e o usuário imagina que cadastrou uma determinada senha e ele acaba não conseguindo saber. Então só quem consegue mudar a senha de um determinado usuário é o próprio administrador. Então eu poderia vir aqui e mudar a senha para 234. Então a partir de agora o nosso usuário Roberto não acessa mais com 23, ele acessa com 234. Eu posso vir aqui de novo, vou mudar a senha do Roberto, vou voltar para 123, vou voltar para 123. Ok?